Graça e paz sejam com todos, irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal que eu tenho ministrado a Palavra de Deus, a Sagrada Escritura, amém? Antes de estar dando início, é uma palavra assim que acredito que não é muito ministrada, mas vai ser uma palavra assim de edificação e exortação para você, caro ouvinte, que está vendo esse vídeo, nesse dia de hoje, quer seja de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada, amém? Oremos antes de darmos início à palavra do Senhor. O importante é orar e sem cessar, como diz no livro da carta aos Tessalonicenses, a qual o apóstolo Paulo tem escrito na direção do Senhor, inspirado pelo Espírito Santo, amém? Soberano Deus, eterno Pai de Deus, eis-me aqui, Senhor, como vaso em tuas mãos, instrumento. Senhor Deus, que diminua, tu cresça, Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, usa-me conforme a tua vontade, Deus. Espírito Santo vai ministrando no meu coração, ministra o coração do ouvinte. Senhor Deus, eu quero pedir, Pai de Deus eterno, envia os seus anjos para a casa, caro ouvinte. Deus, envia anjos aqui onde eu estou gravando. Pai Santo, que nada impeça, Pai, nada, nem ninguém, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que todo embaraço, todo impedimento caia por terra, em nome de Jesus, amém. Convido os amados irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro do Evangelho de Lucas, que assim escreveu, no seu capítulo 9, no verso 23, em que o título vai nos dizer da seguinte maneira, assim: tomem a sua cruz. Amém? Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na sua glória do Pai e dos santos anjos. Em verdade lhes digo que algum dos que estão aqui se encontram não passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Aleluia, Senhor Deus, faça presença do Espírito Santo, Espírito Santo. A palavra do Senhor vai nos dizer que quando Jesus esteve ali com os seus discípulos, ele diz algo muito interessante, que muitas das vezes não tem sido ministrado, algumas denominações, não vou aqui mencionar nomes por questão de ética, mas o Senhor Jesus estava dizendo: se alguém que quer seguir a Cristo deve renunciar às suas próprias vontades, deve deixar de lado aquilo que não agrada a Deus. Quero dizer, na direção do Senhor, do Espírito Santo, que ministra no meu coração, quando uma pessoa vai para a casa do Senhor, e ali na ministração, quando é lançado o convite de aceitar a Cristo, para quem não conhece a Cristo, ou quem se afastou dos caminhos do Senhor, se reconciliar, a pessoa é convidada a ir à frente do altar, faz a confissão de fé, e segundo a Escritura vai dizer que há alegria nos céus quando um pecador se arrepende. E ali a pessoa aceita Cristo, porém tem que haver o discipulado, a pessoa ser orientada na Escritura, com base na doutrina da Palavra de Deus, e ali ela vai crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E durante a sua caminhada vão aparecer adversidades, decepções, lutas, afrontas, porque o próprio Jesus diz que por causa do meu nome sereis odiados por causa do meu nome, o nome de Jesus. Muitos vão ser odiados por causa do nome de Jesus. Não é no meu nome,
não é no seu nome, não é no nome da parentela, não é no nome de pessoas renomadas, não. É por causa do nome de Jesus. E Jesus, quando ele falou isso para os discípulos, ele quis dizer o seguinte: que ninguém vem a mim sem abandonar as próprias vontades, sem deixar o próprio lar, a própria casa, próprios deleites, as vontades. Ninguém pode seguir a Cristo tendo em si vontades carnais, vontades das coisas da terra, os prazeres mundanos. Ninguém. Por isso que o próprio Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia e dia, tome a sua cruz e siga. Todos nós seres humanos temos uma cruz. O que quero dizer? Nós temos, pode ser qualquer problema, enfim, mas cada um tem a medida certa de cruz. Hoje em dia muitas pessoas querem procurar atalhos espirituais, qualquer denominação, qualquer crença, religião, para chegar até Deus. Existe uma mentira que é inventada aí, que todas as religiões levam a Deus. É mentira do diabo, porque Jesus vai dizer que Ele é o caminho e a verdade. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai não por mim, disse Jesus. Jesus, Ele é o caminho que leva ao Pai, a verdade que liberta e a vida de Deus. Hoje em dia tem se deixado descredibilizar, seria a palavra certa, essas ministrações na casa do Senhor, sobre vida com Deus, sobre conserto, sobre santidade, sobre arrebatamento, sobre céu, sobre inferno, sobre arrebatamento. Muitos estão pregando mais evangelho de prosperidade, sendo que a própria palavra de Deus vai dizer que os céus e a terra vão passar, as palavras de Jesus não vão passar. Por isso que Jesus estava dizendo aqui para negar as próprias vontades. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perder. Quem quiser salvar a sua vida nesta vida vai perder. E quem perder a vida por causa de Cristo, quem perder a própria vida por causa de Cristo vai salvar. Porque o que adianta uma pessoa ganhar o mundo e perder a alma? Você, caro ouvinte, já deve ter ouvido isso. Muitas das vezes, muitas pessoas nesse mundo, vou acabar até me emocionando. Será que vale a pena juntar tesouros nessa terra? Será que adianta juntar riquezas, se preocupar com carro, com salário, com emprego e perder a vida? Se você, Deus livre e guarde, Deus tem misericórdia, Senhor. Não estou querendo te emocionar, não, porque hoje em dia o que tem feito em cima de altar é emocionalismo, sendo que está faltando lágrimas de arrependimento. Está faltando vida com Deus, conserto, conversão. Hoje em dia parece que estão pregando assim: vem a Cristo e continua do jeito que está. Não é dessa forma que tem que ser. Tem que ter renúncia, tem que renunciar às vontades para viver para Cristo. Tem que pregar o Evangelho de Cristo, viver para o Senhor. Porque o que está acontecendo nesse mundo, estamos perto de presenciar o grande acontecimento de toda a história da humanidade, que será o arrebatamento da igreja. O Senhor Deus, Ele está dando oportunidade dia após dia. O próprio Cristo diz aqui, olha, interessante: dia a dia, tome a sua cruz e siga Cristo. Jesus Cristo, antes de cumprir a missão dele, ali de ir para a cruz do Calvário, ele sentou com os seus discípulos. Eram 12. Ele sabia quem ia negar, ele sabia quem ia trair, e ele sabia quem ia deixar ele. Mas ali ele chama 3 para orar. Aleluia. Jesus, tu és maravilhoso. Pedro, Tiago e João.
E ali, no Getsemane, ele fala para o Senhor, para Deus, diz: Pai, aparta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. E hoje em dia, muitas pessoas, peço perdão que está chorando, é ao vivo, não tem nada convidado, não. E hoje em dia as pessoas querem viver para si, querem fazer as próprias vontades, e deixando Cristo de lado. Não deve ser assim, porque a palavra de Deus diz, Jesus disse: há dois caminhos, estreita é a porta que conduz à salvação, e poucos acham e entram por ela. Larga, porta larga é a que conduz à perdição, e muitos estão entrando por ela. Nesse exato momento, ministrando na direção do Senhor, essa passagem que o Senhor colocou no meu coração, é como se Deus mostrasse como se nesse exato momento, vidas que não conhecem o Senhor estão se perdendo, estão morrendo sem salvação. Vou voltar um pouco na história. Antes de eu e você existir, antes de tudo isso aqui, havia harmonia no céu. Os anjos caídos, que hoje conhece como demônio, adoravam o Senhor. Satanás também adorava. Mas por causa do orgulho, que queria ser mais que Deus, porque ninguém pode ser maior que Deus, porque Deus é o único, é o Criador, é o sustentador. E ali ele ganhou terça parte dos anjos. Eu até perdão, estou chorando, porque olha, alguém mexe muito. Deus sabe por quê. Já teve oração que eu chorei já nesse sentido. E ali o Senhor expulsou Satanás da terça parte dos anjos, porque eles não guardaram a palavra. Eles conheciam a palavra. Eles viram o próprio Cristo ali. Eles viam, mas para que os caos não fosse instalado no céu, o Senhor Deus foi justo, os expulsou dos céus. E ali o Senhor Deus cria a humanidade, cria a terra, porque a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra, sobre as águas. E o Senhor disse: haja luz, e ali o Senhor foi criando, criou o homem do pó da terra, criou a Eva, e colocou no jardim e deu ordem: de todas as árvores comerás, mas a que está no meio do jardim, a do conhecimento do bem e do mal, não comerás, o de comerdes morrerás. E ali eles desobedeceram. Eva deu ouvido à serpente, eles foram expulsos do jardim. E aí começa toda a trajetória da humanidade. Mais de 2000 anos atrás, Jardim do Éden, e o Senhor Deus levantou servos e profetas para alertar acerca do fim, da era vindoura, das coisas que em breve iam acontecer. Tanto é que na época do profeta Daniel, o Senhor Deus deu visão para Nabucodonosor acerca dos reinos que viriam e que não subsistiriam, mas que haveria um outro reino, o reino do príncipe da paz, esse qual é eternamente, que subsiste, existe eternamente.
E a profecia do messiânico, Daniel tem relação com o livro de Apocalipse, eu havia pesquisado há uns certos anos atrás. E ali quando Cristo veio, né, a profecia se cumpriu, houve perseguição, os pais dele teve que sair para o Egito para depois voltar, porque Herodes tinha dado ordem para matar todos os primogênitos. E o Senhor Deus preservou a vida ali. Daí voltou para a terra lá de Jerusalém, né, que foi necessário. E ali Cristo foi crescendo na graça e conhecimento, e sempre estava cuidando das coisas do Pai. Oh, glória a Deus, aleluia! Sempre estava na casa do Pai. É lógico que Maria, mãe de Jesus, e o José ficaram preocupados no Evangelho de Lucas, se for ler, foram procurar, e ele diz: não sabeis que tenho que cuidar das coisas de meu Pai? Menino tempo, no capítulo 2, os pais foram procurar: filho, porque você fez isso conosco? Seu pai estava nos aflitos, eu só procuro, no capítulo 2. E aí ele respondeu: por que me procurava? Eu não sabia que eu tinha de estar na casa de meu pai. O próprio Jesus tem o mandamento honrar pai e mãe, mas quando se trata das coisas de Deus, prioridade é Deus, importa obedecer a Deus que aos homens. E aqui o que eu quero dizer nesse texto: Jesus deu uma ordenação dos discípulos e também para aqueles a quem aceita Cristo. Muitos hoje em dia acham que aceitar a Cristo, né, ir para a casa do Senhor vai ser vida de mar de rosa. Não, não é mar de rosa, tem luta, tem provações, para lá na frente ser aprovado. Existem circunstâncias na nossa vida que qualquer coisinha quer sair da casa de Deus, qualquer coisinha quer pular fora, qualquer coisinha quer abandonar o barco. Não faça isso. Ou você está olhando para as pessoas, ou você está olhando para Cristo. Por isso que o próprio Cristo vai dizer: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer também: quem se envergonhar de mim e das minhas palavras dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Hoje em dia tem muitas pessoas que se envergonham de Cristo, se envergonham da palavra de Cristo, de ministrar a palavra, de gravar, enfim, de usar os meios de comunicação, de pregar a palavra, de falar para alguém, de dizer que é cristão, que é isso. Não deve ser assim, porque o Senhor Deus, Ele não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia e temor no espírito. É ousadia. Por isso que o Senhor Deus, quando chamou os antigos profetas, Isaías viu a glória do Senhor, viu ali a resplandecente, ele disse: ai de mim, porque vi o Rei da Glória. A iniquidade dele foi perdoada, ele foi o chamamento dele. Ezequiel, junto ao rio Quebar, viu a glória de Deus, o firmamento, alguém sentado no trono. Jeremias, menino, foi chamado, foi consagrado no ventre. Antes de Jeremias nascer, Deus já o conhecia. E outros demais profetas. Mas ali o que eu quero dizer no dia de hoje: não se atemorize. Você que não conhece a Cristo, aceita a Cristo. Você que se afastou dos caminhos do Senhor, reconcilie com Cristo. Mas não deixe a sua cruz. Negue as suas vontades, negue os prazeres. Bandeja vai vir, convites vai vir. Pessoas vão dizer: larga esse negócio de ser crente, para de ir na igreja, você está ficando bitolado, ficando fanático. Não dê ouvidos, porque as escrituras vai dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. A vida, sim, lógico, tem que trabalhar tudo, mas não abandone a Cristo, caro ouvinte. Por isso, nesse dia de hoje, na ministração do Senhor, é breve. Não vire as costas para o Senhor. Eu quero dizer, vamos voltar lá para a época do Antigo Testamento. Deus tirou com um braço forte
Israel da terra do Egito, mas o povo ainda tinha dentro do coração coisas da terra do Egito. O povo estava olhando para trás ainda. Eles foram-se para o deserto, mas foi permissivo do Senhor para Deus ir trabalhando no coração para tirar. Muitos morreram. Aí passou-se, Moisés morreu, e daí Deus pediu para chamar Josué. Josué ficava à porta da tenda, vendo Moisés falar com Deus face a face, porque Deus descia numa coluna de fogo na tenda e falava com Moisés. A tenda que nós conhecemos hoje seria o tabernáculo. E daí Josué conduz o povo de Israel. Porém o povo de Israel, depois que Josué estava perto de morrer, Josué diz: decide a quem vós servireis. Servireis ao Senhor teu Deus, não seguir após outros deuses, lá dos heteus, tudo nome, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E o povo ali falou, com certeza o povo falou da boca para fora: seguiríamos a Deus. Esse povo falava. O povo não estava com o coração voltado para o Senhor. O povo ainda tinha internamente raízes que precisavam ser tiradas. E se não fosse tratada tirada, e também diz aqui, então o povo diz, mas não, o que queremos é servir o Senhor. O povo disse. Josué diz: vocês são testemunha contra vocês mesmos que escolheram o Senhor para o servir. Então, se você escolheu a Cristo, não volte para trás, porque a palavra é clara. E a palavra é mais clara: é preferível não ter conhecido a verdade que conhecer a verdade e não praticar a verdade. No dia do juízo que se aproxima, Deus está mostrando muitos sinais na terra, no céu, antes que venha o grande temível dia do Senhor. João viu um grande trono branco. Isso aqui, tudo que a gente está vendo, essa parede, tudo aqui, tudo isso vai ser destruído. E porque é assim, arrebatamento da igreja. Tem uns teólogos dispensacionalistas aí que tem umas visões diferentes. Mas no entendimento, da palavra do Senhor é o quê? A igreja vai ser arrebatada. O Espírito Santo vai ser tirado da terra. E o anticristo vai se manifestar. E ele manifestando, aqueles que não buscaram o Senhor Deus verdadeiramente vão ficar. Uns vão ser perseguidos para ser mortos. Outros não querem ser mortos e vão aceitar a marca. É triste falar isso. E vai ser um período de 7 anos que a terra vai ter. E após isso, Cristo virá com o exército e na glória de seu Pai dos anjos. E daí a terra vai desaparecer. E aí todos, grandes e pequenos, diante do trono de Deus, o Criador. E todos hão de se prostrar diante de Deus e reconhecer e dizer: só o Senhor é Deus. Uma reflexão aqui. Vamos voltar lá para o tempo da época de Elias. Elias convocou o povo de Israel para o Monte Carmelo. Decidam-se hoje a quem vós servireis. Decide-se hoje, porque concheiro os pensamentos. Se Deus é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. E lá, os profetas Baal fizeram sacrifício e não desceu fogo, porque eles adoravam a Deus pagãos. Mas Elias, aleluia, veio, consertou o altar, clamou e desceu fogo do Senhor Deus. E o interessante, quando diz a palavra só o Senhor é Deus, aí vai ligar numa outra palavra, em que Deus jurou pela destra dele, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. E isso vai acontecer no dia do juízo final, onde hão de se reunir todas as nações da terra, todos os povos, tribos, línguas e nações, todos, até os anjos caídos, todos, diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, diante da majestade do Deus Todo-Poderoso,
E hoje muitos fazem pouco caso, mas o juízo de Deus, o juízo final é real. O juízo de Deus vai ser algo, para aquele que não buscou o Senhor, vai ser terrível. Cada um vai ter o seu julgamento. Tanto é que o Senhor Deus, Ele já está julgando dentro da casa dele. Por isso, decida-se negar as próprias vontades, arrependimento de pecado, conserto, vida com Deus. Por isso que o próprio Cristo diz isso na palavra: negar-se a si mesmo, tome a sua cruz. Nós estamos praticamente, a humanidade inteira está presenciando muitas coisas terríveis que estão acontecendo na Terra. Está praticamente é o princípio das dores. Por isso que o momento crucial, momento agora, é não voltar para trás. Não abandone a Cristo. Se você está indo para a casa do Senhor, continue buscando o Senhor. Vai acontecer coisas terríveis, afrontas, muitas coisas. Eu digo isso por experiência própria. Que antes de voltar para os caminhos do Senhor, eu fazia muitas visitas. Eu tinha, e minha irmã sempre orientava: Rafael, você não tem que olhar para as pessoas, tem que olhar para Cristo. E de muitas coisas serviram de aprendizado para o dia de hoje. Tem coisas que vai decepcionar, quer seja dentro da casa de Deus ou até mesmo na família, no trabalho, mas isso não tem que atemorizar o seu coração. Seu coração tem que estar em paz em Cristo. Peça a Cristo para pacificar o coração. Se alguma coisa te entristeceu, e fala assim: olha, Senhor, aconteceu isso, mas o meu coração está em Ti, Senhor, porque a palavra do Senhor vai dizer que onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Por isso que quando Cristo falou isso para os discípulos, Ele sabia que muitos ali, um deles iria trair, porque não estava disposto a sofrer por amor a Cristo. E segundo as Escrituras, o Judas Iscariote acabou se suicidando. E suicídio é algo a ser um pecado, vamos dizer, também imperdoável. Você está interrompendo um ciclo da vida, você está se matando, você está cometendo um pecado contra a tua própria alma, te condenando ao próprio inferno. Tem muitos que têm se condenado, têm cometido suicídio. E pela misericórdia de uns vão tentar, e para a glória de Deus vai alguém para salvar. Aleluia. Por isso, caro ouvinte, não desista do Senhor. Não desista dos caminhos do Senhor. Por mais que seja árduo, muitas coisas aconteçam, não pare, não olhe para trás, não volte para trás. É um caminho sem volta. Aceitou a Cristo, continue. Porque se os anjos caídos conheciam a verdade e não se firmaram e já estão condenados, o que dirá aqueles que conhecem a palavra de Deus e voltam atrás? É preferível não ter conhecido, porque o juízo vai ser terrível sobre esses. É muito triste. É muito triste perder a salvação. E hoje em dia, muitas pessoas que perderam, queriam ter uma oportunidade como esta aqui, está vivo, está viva. Muitas almas estão no inferno, clamando, mas Deus, Ele é justo, Ele zela por aquilo que Ele fala. E essas pessoas, no dia do juízo, as que estão no inferno, vão estar naquele dia, porque o julgamento vai acontecer. E vai separar a direita da esquerda. E os que estiverem à direita, Jesus vai dizer: vinde benditos de meu Pai, e entrai para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Eu imagino ali aquela alegria daquele povo. Aleluia, estarei ali, eu creio também em nome de Jesus. Eu imagino, vai ser uma grande alegria. Agora os que estiverem à esquerda, é triste, mas o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o lago de fogo e enxofre que está preparado para o diabo e seus anjos. E ali se encerra o juízo.
E as Escrituras vai dizer que pelo século do século, do século, do século, do século, dos séculos, eternamente, porque a eternidade ela tem início, não tem fim. Aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, juntamente com, aleluia, com os anjos caídos, que os anjos caídos estão condenados. Vai ser um tormento eterno, não vai ter descanso nem de dia e de noite, pelos séculos dos séculos, dos séculos, dos séculos. Imagina você que está vivo ou viva, viver uma vida inteira construindo casa, juntando depósito, riqueza, morrer, perder a salvação e ver que a sua vida aqui de nada valeu porque não quis buscar o Senhor. Preferiu uma vida toda de pecado. Preferiu tampar os ouvidos para não querer ouvir a palavra do Senhor. Preferiu viver para os teus deleites. Meu Deus, tem misericórdia. Preferiu. Muitos naquele dia do juízo vão dizer: por que eu não busquei? Por que eu não fui para a casa do Senhor? Por que eu fiz pouco caso com a palavra? Por que eu não ouvi? Por que eu não aceitei a Cristo? Por que eu não reconciliei? Por que eu aceitei a marca? Por que eu fiquei? Por que eu não me arrependi? Por que muitos porquês, muitos porquê. As respostas para você aqui, a palavra de Deus. A eternidade é coisa séria. A nossa vida, a minha vida, a sua vida é uma só aqui. Morreu aqui nesse plano, acabou na terra, é o outro plano. É um plano a qual só Deus vê, só Deus sabe. Por isso, a palavra de Deus ela tem que ser dita para muitos, para que todos tenham ciência. E vão ter ciência, porque Deus em juízo vai dizer: enviei servos e profetas para falar da minha palavra. Enviei, alertei quantas consequências do pecado, arrependimento. Mas muitos de vocês não queriam ouvir. Muitos fizeram pouco caso com a minha existência. Muitos achavam que eu não existia, mas eu existo de eternidade, eternidade, diz o Senhor. Por isso, arrependei-vos, porque o reino do céu está próximo. O reino de Deus está próximo. Caro ouvinte, decida-se hoje aceitar a Cristo Jesus. Decida-se aceitar a Ele. Oh Jesus, perdoa os pecados, meu Deus, mistério. Aleluia. Convido você a colocar sua mão no seu coração nessa hora, nessa tarde, e fazer a oração de confissão de fé, aceitando a Cristo. Talvez você levou uma vida inteira de pecado, uma vida fora da direção do Senhor, e chegou nesse momento aqui e não tem mais expectativa, né? Vamos dizer. Você, caro ouvinte, que tem visto a ministração da parte do Senhor e tantas outras demais no meu canal de YouTube, eu sei que pode parecer, né, desafiador, mas o convite ele é aberto para todos. A salvação ela é para todos, o quanto abraçam e aceitam a Cristo. Por isso, caro ouvinte, eu te convido a você fazer essa oração
para aceitar Jesus. Você que nunca ouviu falar, você que já ouviu falar, mas que quer fazer essa confissão de fé. Eu convido você nesse momento a colocar a mão no seu coração e fechar os seus olhos, levantar a mão e começar a fazer uma reflexão da sua vida. Começar a buscar em espírito a presença de Deus e dizer para o Senhor, para Ele mostrar aquilo, aleluia, que tem que ser confessado, para que Ele mostre o que você tem falhado, e o Espírito Santo de Deus vai mostrar. E você vai fazer a seguinte oração, dizendo a seguinte forma: você vai dizer o seu nome, no meu caso eu sou Rafael, você vai dizer: eu aceito, eu vou dizer Rafael, né? Eu, Rafael, aceito o Senhor Jesus como meu único Salvador, suficiente, pessoal da minha vida. Eu abro meu coração, Senhor Jesus, para o Senhor entrar, porque eu sei que o Senhor bate a porta. Eu declaro que Tu és o Filho de Deus que veio à terra, morreu por mim, ressuscitou o terceiro dia e que subiu em carne, está sentado à direita de Deus. Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados, apaga as minhas transgressões, limpa-me e serei limpo, salva-me e serei salvo, purifica-me e serei purificado. Senhor, envia o Teu Espírito Santo nessa hora, o qual me convencerá de todos os pecados que eu tenho cometido outrora. Senhor, escreve meu nome no livro da vida, para que naquele dia, quando o Senhor dá ordem ao anjo para tocar a trombeta, eu ouvir e subir e ser arrebatado nos ares e viver contigo eternamente. Assim lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você que fez essa oração, coloque nos comentários aí: eu aceitei a Cristo, eu amo a Cristo. Amém. Se quiser me seguir no canal do Instagram, pode também, lá na página do Instagram. Amém. O Senhor Deus te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor faça resplandecer o seu rosto, levante o teu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.